Cara, a batalha dos instaladores, assim, conforme ela foi concebida, né, a ideia dela como um todo, é a ideia de ter duas pessoas, ou mais pessoas, no caso, batalhando entre si para poder ver quem entrega uma instalação melhor. Então, a ideia surgiu ali no finalzinho de 2022, né? A gente voltando da Fire Show. E aí eu falei assim, cara, precisava de ter algo que ajudasse mais o nosso mercado, que é bem poluído na parte de instalação, muitos produtos, mas muitos instaladores acabam fazendo diversos erros que a gente chama de esqueminha. E aí, voltando de São Paulo para o Espírito Santo, eu fiquei ali à madrugada de ônibus e pensando. E aí eu tive esse insight de guerra, de batalha. E aí eu fiquei ali, eu já anotei. E chegando, aí eu conversei com a minha esposa, falei com ela, ela falou assim, uma ideia boa. E a gente tem diversos parceiros, fornecedores, e eu comecei a ver, né, quem que eu podia conversar e tá explicando sobre esse projeto. Legal, eu já vivi algo parecido. Compartilhei a experiência que eu tive na minha história em 2011 e 2012 dentro do Senai, nas Olimpíadas. Então eu competi na modalidade de eletricidade predial. Foi muito legal e foi bem na linha do que o que ele trouxe, né? Talvez uma prova técnica ali, com tempo, com 2 competidores. Eu falei assim, cara, vamos tentar replicar esse modelo. A gente pegou pessoas que não sabiam nada, né? Pessoas amadoras, e desenvolveu elas, eu ali, o Alex e o Eliel juntos. Foi legal, né? Deu para trazer um pouco da essência, mas eu vi que a gente não conseguiu fazer da forma como deveria e levar aquela mensagem, transmitir. Falei assim, cara, vamos fazer um novo episódio dentro da concepção perfeita do que é o que eu queria trazer. Chamei o Eliel, conversei, mostrei as fotos, mostrei os vídeos. Ele falou assim, Gá, é isso mesmo, vamos fazer, tô com você. E a gente junto bolou essa ideia, maturou isso, pensou em como fazer, criou as estratégias e tá aqui hoje. Então, assim, para poder falar simploriamente aí, a primeira foi um lote piloto, um teste, uma validação do que é o projeto. E agora a gente conseguiu criar da forma talvez mais ideal aquilo que a gente teve de ideia no começo, né? E quem melhor do que a gente para entrar no ringue e fazer o negócio acontecer e trabalhar, e deu para perceber aqui que o negócio não foi fácil. Até então a gente não sabia assim, exatamente quem que ia ser, né? Como que a gente ia fazer essa prova. A gente tem uma data que vai ser a Batalha Pro, mas tinha que testar antes. E Gabriel falou, Liel, vamos testar eu e você. No primeiro momento ali, eu falei assim, cara, ele é só lá no computadorzinho, né? Então vai ser de boa, vai ser tranquilo. Falei, o máximo que vai acontecer é eu terminar umas 2 horas de diferença dele. Bem, a minha maior dificuldade foi que eu estava há 11 anos parado. Então, como eu falei, eu tive uma experiência semelhante com essa ali, 2011, 2012. Passaram-se bons anos aí e, assim, os meus últimos anos são trabalhos ali na linha administrativa, talvez, né? Eu olhei a tesoura, você fica aí respondendo e-mail, esqueceu como é que faz. Falei, não, cara, pelo contrário, chora aí que você vai ver. Mas acabou, assim, que ele me surpreendeu e, cara, assim, foi pra mim muito gratificante, né? Competir com uma pessoa, assim, que por mais que é o fabricante, mas que conhece o produto, tem boas práticas de instalação, então pega firme ali. Isso daí foi divisor ali para mim. Quando a gente coloca o Eliel de um lado e o Gabriel do outro, a gente tem duas pessoas de mundos opostos, né? Apesar do Gabriel ter tido uma experiência no passado com isso, o Eliel tá mais envolvido com isso, mas ele também, para quem acha, assim, ele também não tá no campo o dia todo. Ele tem uma equipe que faz a instalação dele e ele tá lá para fazer alguns pontos mais específicos do negócio. Então ele também não tá ali o tempo todo na lida e tal. Então a gente tem duas pessoas de mundos opostos batalhando para ver quem entrega uma melhor instalação. Cara, eu acho que o que mais surpreendeu nisso tudo foi ver o empenho dos dois, porque a gente definiu um prazo para essa prova acabar. A ideia geral disso tudo era o quê? A gente saber se as provas que nós desenvolvemos eram possíveis de serem executadas. E os caras deram o sangue e conseguiram entregar. Então, isso, na verdade, foi o que me surpreendeu. Eu achei que ia demorar muito mais. E eles conseguiram concluir num tempo bem hábil e bem pequeno. Brincadeiras à parte, eu pondero que a questão de gestão emocional, né, em lidar com o tempo. Então, assim, você fazer algo fazendo bem feito,
é uma condição, beleza. Se você tiver tempo infinito, cara, é tranquilo, você vai fazer tudo 100%. Agora, quando você tem um limite de tempo, de prazo, 12 horas, e você tem que entregar tudo dentro das 12 horas, é diferente. Se você ficar preso no perfeccionismo, você não vai conseguir entregar a prova, você não vai conseguir entregar o serviço na obra no prazo. É claro que na realidade é diferente, aqui é uma simulação, é uma brincadeira. Então, assim, a parte mais difícil é você saber gerenciar o tempo. Você saber que, cara, eu errei aqui, cara, mas eu não posso perder mais meia hora para poder arrumar isso aqui. Bola para frente, que isso aqui é irrelevante, o projeto vai funcionar, eu vou conseguir fazer a entrega. Então, acho que a questão de gestão de tempo é um ponto bem crítico aí. Se eu pudesse, então, distinguir cada um dos dois, por exemplo, tanto o Gabriel como o Eliel, os dois participantes da batalha, começando pelo Gabriel, o Gabriel ele é um cara de muito ímpeto. Então, quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele vai com aquilo até o fim, até terminar de fazer o que tem que fazer. E isso ajuda, só que isso também atrapalha às vezes. Então, às vezes ele coloca o foco demais em um detalhe que ele acha que é o certo ou é o que ele acha que ele tem que fazer, e ele fica dando murro em ponto de faca até aquilo meio que dá certo, sabe? Em algumas situações, como por exemplo, vou até citar já aqui um exemplo, ele usou um tipo de terminal que talvez não era o mais adequado para o momento, até ele ter o estalo, com a ajuda do adversário dele, inclusive, de usar um terminal diferente e conseguir fazer os processos ali de conexões no dispositivo de maneira mais fácil. O Eliel, ele é um cara que ele parou um pouquinho, por exemplo, ali. Eu tô falando agora de um momento da prova, tá? Ele parou um pouquinho ali na frente e eu acho que ele estudou demais e em alguns momentos ali, estudou demais como iniciar a prova, né? E em alguns momentos isso meio que custou muito tempo para ele. Não é que tá errado. É que aqui a gente tinha, por exemplo, um tempo que a gente tinha pensado e estipulado para isso. Mas esse pensar demais no começo das duas provas, tanto da parte convencional como da parte endereçável, meio que custou um pouquinho para ele. Depois ele conseguiu, com as habilidades que ele tem de campo ali, meio que correr atrás e encostar no Gabriel com relação a tempo. Mas durante todo o processo isso custou um pouquinho mais para ele. Foi um pouquinho mais vagaroso o desenvolvimento, mas mesmo assim ele conseguiu depois se desenvolver legal. Quando nós olhávamos para a prova do Gabriel, a ideia que a gente tinha é que o Gabriel ia destruir, ia acabar a prova de maneira muito rápida. Porque o Eliel exatamente fez, como eu disse, estudou bastante ali antes de começar a fazer o processo de execução. Então, no início, a gente olhava para o desenvolvimento da prova do Gabriel, parecia que ele estava deslanchando, e a gente olhava para a prova do Eliel ali e parecia que ele estava devagar, estava no ritmo dele, do jeito dele e tal. Conforme o tempo foi passando, a gente percebeu que as habilidades que o Eliel tem de campo conseguiu ajudar ele em encostar no Gabriel com relação a essa distância que foi criada ali no começo. Então, por exemplo, uma das coisas que facilitam muito o processo é a capacidade de conseguir observar e utilizar os materiais que ele tem na mão ali para poder economizar tempo. O Eliel, em várias partes, na verdade, da passagem do cabo do sistema endereçável, ele não utilizava uma coisa que é muito útil no dia a dia, que é a guia do cabo. Então ele usava o próprio cabo, ia girando o cabo para o cabo ir se movimentando, já que o cabo de instrumentação para alarme de incêndio é um pouco mais rígido, para conseguir passar pela infraestrutura sem a necessidade da guia. O Gabriel já teve muita dificuldade com isso. Ele tentou passar o cabo de maneira simples, também sem a guia, não conseguiu. E aí, com a guia, ele forçou muito, puxava. Vocês vão ver no vídeo aí que ele fez muita força para poder passar o cabo. Ainda bem que durante a montagem da infra eles fizeram um trabalho muito bom, porque senão ele ia tirar com certeza o eletroduto da mão dele, de tanta força que ele fez. Então ele conseguiu ali encostar durante essa passagem. E aí teve o processo de programação na parte final já do sistema endereçável ali, que também foi bem legal. Eles conseguiram se desenvolver de maneira bem rápida. O Eliel, o Gabriel, os dois fizeram os testes ali de maneira rápida e foi bem legal. Um 0 a 10, eu me daria um 8. Eu tiraria 2 pontos, um pela questão, talvez, de boas práticas, porque a gente não tinha muito espaço também, então algumas coisas ali eu comecei a fazer do jeito que dava no chão mesmo, então assim, poderia ter tido práticas melhores. E outra com relação a detalhes, que é aquilo que eu falei, o perfeccionismo, né? Então, assim, algum terminalzinho mais bem crimpado, um cabo mais bem decapado, talvez perder um pouquinho mais de tempo ali na hora de acertar o prumo da caixinha, medido um pouquinho mais devagar ali o ângulo das eletrocalhas para poder cortar zerado. Então, são todos detalhes que demandam tempo. Média, linha, revisa, passa o disco, passa a lima, é coisa de acabamento, que para poder chegar no nível perfeito, né? O pessoal que é perfeccionista tem que ter tempo, tem que ser meticuloso. Aqui, a gente conseguiu fazer a entrega da prova, montar tudo,
fazer tudo funcionar com 11 horas e 40 e pouco. Então foi bem no limite. Se eu tivesse perdido tempo com esses detalhes que eu falei, não teria acabado. E eu acho que isso é uma realidade e a gente tem sempre que ponderar o equilíbrio aí. 8 também, porque 8 eu perdi, assim, igual eu falei, a parte da eletrocalha que me tomou um tempinho, a parte de boas práticas ali que eu perdi ponto também, questão de organização, né, de um terminalzinho outro ali, uma suporte, uma abraçadeira. A primeira coisa, para poder levar essa avaliação adiante, né? Nós dividimos esse processo de avaliação, porque nós elaboramos junto o processo, né, junto com os competidores. Então, nós dividimos em algumas etapas. A primeira delas era infraestrutura. A segunda delas era a parte de cabeamento. A terceira parte dessa avaliação era com relação à parte de boas práticas de instalação. E a quarta e última etapa ali era a parte de avaliação do funcionamento dos sistemas, tanto convencional como endereçável. O processo como um todo iniciava, né, com os 2 competidores tendo 100 pontos. E cada falha ia deduzindo ali 2 pontos, e quando a falha era muito grave, 5 pontos, e uma falha intermediária, 3 pontos. Bom, agora que nós entendemos os critérios que foram avaliados, eu vou explicar para vocês item a item como que foi esse processo de avaliação. E o primeiro item que eu avaliei foi a questão da infraestrutura, tá? Como é um item de segurança, essa infraestrutura foi avaliada de maneira bem rígida, assim como todos os outros quesitos também. Mas aqui eu tive que incluir e colocar muita força para poder verificar se ela estava bem resistente, se ela estava bem fixada e se não tinha nenhum ponto falho, como o jogo, se não tinha nenhuma parte que estava mal fixada, se não tinha nenhum parafuso que estava solto, se não tinha nenhum detalhe que estava mal feito. Então nessa parte da infraestrutura foi mais a parte de contato mesmo ali, físico, para poder entender como que ela estava. Depois disso, eu fui analisando todas as partes de medidas e níveis para poder entender se eles seguiram fielmente aquilo que estava descrito no projeto ou não, tá? E aqui a gente começou a ter algumas discrepâncias, tá? Um dos competidores, o Eliel, ele decidiu, por conta, aumentar um pouco a altura de instalação das centrais. E isso meio que acabou elevando também o nível de instalação de alguns outros dispositivos do sistema. O Gabriel seguiu de maneira mais fiel aquilo que estava no projeto e conseguiu executar de maneira mais clara e fidedigna com aquilo que estava no papel. Então aqui a gente já tem uma discrepância. Durante a execução, o Gabriel utilizou, por exemplo, um eletroduto errado para poder passar a energia elétrica para levar até a central de alarme de incêndio. Todos nós sabemos que o sistema de detecção de alarme de incêndio exige um eletroduto vermelho ou que ele seja demarcado com uma fita vermelha de 3 em 3 metros, né, para poder indicar que aquele eletroduto é específico do sistema de detecção de alarme de incêndio, mas a rede elétrica não. Então, na rede elétrica, no caso que seria levada até a central, ele deveria usar o zincado mesmo, tá? E ali ele errou e também foi uma das falhas. O Eliel não, o Eliel já conseguiu fazer isso de maneira clara e correta. Um outro ponto também que pegou bastante para eles na parte de infraestrutura foi a questão da eletrocalha. O Eliel não tinha tanta experiência com o trabalho de eletrocalha e ele meio que utilizou muito material para poder executar a instalação necessária que estava prevista no projeto. Então ele cortou bastante, cortou algumas vezes errado, cortou de novo e na hora de montar ele acabou cortando com as medidas também diferentes do projeto. O Gabriel não, o Gabriel já tinha um pouco mais de experiência, ele conseguiu ali fazendo todos os cálculos necessários, fazer o corte perfeito e colocar a eletrocalha como deveria, da forma correta e na medida correta também. Então, e para terminar, a parte de avaliação com relação à infraestrutura, eu fiz a análise também do nível para poder verificar se todos os componentes tinham sido fixados de maneira correta e na mesma linha. E nas duas provas tinham algumas inconsistências, então os dois perderam um ponto por conta disso também, certo? Vamos agora para a parte do cabeamento. Na parte do cabeamento e instalação, nós tivemos algumas dificuldades e aqui quem utilizou mais material do que deveria foi o Gabriel. Ele passou na parte do sistema convencional um cabeamento ali num trecho de uma forma errada, então ele teve que descartar aquele trecho de cabeamento e passar novamente um cabo novo. Então, sempre que há um descarte ou um uso de material excessivo aqui, a gente sempre tira ponto. Uma das dificuldades que eles tiveram, até por conta do cansaço mesmo, no final do segundo dia eles ficaram até muito tarde aqui executando a batalha, foi a questão de crimpar os terminais e utilizar o terminal correto ali no cabeamento. E isso deu muito trabalho. E, né, como eles já estavam cansados, talvez o trabalho não foi executado da melhor maneira possível e alguns terminais ali não ficaram devidamente crimpados, né? Durante os testes, para poder verificar o cabeamento, eu abro todos os dispositivos e verifico como que está essa conexão e forço um pouco o cabo para ver se ele está bem crimpado e bem fixado. E
tanto na prova do Gabriel como na prova do Eliel, esse cabo se soltou de um ou outro dispositivo, tá bom? Então aqui, no caso, na parte de cabeamento e na parte de fixação de terminais nos componentes ali, os dois já perderam ponto. Como essa parte do cabeamento ela já foi executada muito tarde, então eu imagino também que eles estavam bem cansados, tanto fisicamente como mentalmente, para poder analisar e verificar aquilo que eles estavam fazendo de maneira mais clara, tá? Um dos pontos que o Gabriel esqueceu, por exemplo, foi de manter o cabo do dreno, do cabo de instrumentação de alarme de incêndio, inteiriço durante toda a instalação. Esse cabo, ele promove a proteção do sistema quando existe algum tipo de descarga atmosférica. E quando a gente não tem esse cabo íntegro de maneira linear, nós temos problema. Então ali, em um dos pontos, um único ponto, o Gabriel acabou esquecendo de manter essa linearidade, porém, quando a gente não tem esse cabo inteiriço por toda a instalação, todo o trecho do ponto rompido para frente já fica desprotegido. Fora isso, os dois competidores fizeram um trabalho excelente, eles manteram aquilo que nós orientamos como fabricantes, por exemplo, que é a linearidade do cabo, o cabo saindo da central, passando em cada dispositivo, em cada um dos laços e terminando no último ponto, e isso facilita todo o processo de comunicação da central com os dispositivos. Além disso, as outras boas práticas foram seguidas corretamente. Com relação às boas práticas durante a instalação, aqui nós tivemos um problema. Porque os dois participantes da batalha, durante o ímpeto ali de tentar executar a instalação de maneira mais rápida, principalmente na parte de infraestrutura, eles não cumpriram alguns requisitos básicos de segurança. Tanto o Gabriel quanto o Eliel, por exemplo, eles utilizaram o próprio pé como base para poder cortar eletroduto. Gente, isso não deve ser feito de maneira nenhuma. Os dois tinham uma bancada disponíveis ali para poder utilizar, então eles poderiam ter utilizado muito bem a bancada para poder fazer esse corte do eletroduto sem problema. Um outro ponto que nós colocamos aqui dentro dos critérios de avaliação das boas práticas foi a entrega da instalação dentro do tempo que nós combinamos. Então nós tínhamos 6 horas para entregar a parte do sistema convencional e 12 horas para entregar a parte do sistema endereçável. E a parte do sistema endereçável foi entregue com um pequeno atraso de poucos minutos. Então, por conta disso, eles também perderam alguns pontos aqui. Bom, e agora a gente chegou aqui no auge, no ponto mais importante da avaliação, que é saber se o sistema funcionou ou não. Sobre o sistema convencional, não tivemos falhas nenhuma. Os dois sistemas funcionaram perfeitamente, se comunicaram perfeitamente e teve o seu funcionamento pleno, tanto com a rede principal, a alimentação elétrica, também com a bateria. Todos os dispositivos foram testados, os detectores de fumaça, por exemplo, foram testados com gás apropriado, cada acionador foi testado de maneira individual, as sirenes foram testadas também e todo o sistema funcionou perfeitamente, tanto do Gabriel como do Eliel. Então aqui não tivemos perda de pontos. Agora, no sistema endereçável, nós temos alguns comentários a se fazer. Vou começar pelo Gabriel. O Gabriel, durante o processo de configuração do sistema dele, ele quis implementar um recurso que a central oferece, que é de desligar o acionamento automático das sirenes. De maneira simples para vocês entenderem, quando você aperta um acionador ou um detector dispara, automaticamente as sirenes são acionadas. O Gabriel desligou isso. Geralmente, essa situação ela é utilizada em hotéis, hospitais ou algum ambiente que requer um cuidado especial. Sendo assim, quando eu ia lá apertar o acionador para poder testar, a central não disparava a sirene, ela ficava bipando, indicando o acionamento no seu display, mas a sirene não tocava. Isso é uma falha, porque a ideia era entregar o sistema funcionando de maneira completa e real, sem pensar em aplicações especiais. Então eu tinha que apertar o acionador, tinha que tocar, tinha que disparar o detector e tinha que tocar também. E isso não aconteceu. Isso então é uma das falhas graves do sistema e o Gabriel perdeu uma pontuação alta aqui por conta disso. Um outro ponto aqui de falha do Gabriel, por exemplo, foi exatamente uma das conexões em um dos dispositivos, que é o módulo de entrada. Um módulo que foi utilizado para supervisionar uma chave de fluxo. Ele inverteu a conexão. Lembrando, gente, eles realizaram essa conexão tarde da noite, depois de um dia inteiro de desgaste. É desculpa? Não, mas eles estavam cansados, mentalmente cansados e acabaram errando nisso. Então aqui, da forma como o Gabriel ligou essa chave de fluxo no módulo de entrada, quando a chave era acionada, automaticamente se gerava um curto e não um sinal de fogo na central. E isso também é uma falha. Agora vamos avaliar a instalação do sistema endereçável do Eliel. E aqui também teve uma falta grave. Nesse caso, o Eliel esqueceu de desligar o modo de instalação da central. Como que funciona a ideia do modo de instalação? Durante o processo de instalação, enquanto a central encontra-se nesse modo, ela não indica as falhas de comunicação, pois os dispositivos ainda não foram conectados a ela.
Porém, antes dos testes finais e comissionamentos de entrega do sistema, é necessário que esse modo seja alterado para o modo de supervisão completo. E aqui a central começa a indicar todas as falhas possíveis. E nesse ponto, o nosso querido Eliel acabou falhando e esqueceu de habilitar a supervisão do sistema. E assim, cada vez que eu retirava um detector da base para poder verificar se a central indicava falha, ela não indicava falha. Então, aqui o Eliel também perdeu ponto. Sendo assim, chegamos então ao nosso veredito e o resultado final depois da avaliação. E aqui, os dois competidores que começaram com 100 pontos tiveram ali algumas notas e pontos descontados por conta das falhas, e nós terminamos com a seguinte pontuação. Gabriel Feltrin terminou com 89 pontos. E o Eliel, nosso querido campeão do povo, sem esqueminha, terminou com 85. Então, nós temos o campeão da Batalha dos Instaladores, Gabriel Feltrin.